Ora viva, sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos falar de uma empresa que está com frequência nas nossas mãos, nos nossos bolsos ou nas nossas malas. Podemos não saber, mas a Qualcomm vai connosco para todo lado. Porquê? Porque é líder global em tecnologia wireless, sem fios, e é essencial para o funcionamento dos nossos telemóveis. Eu sou Paulo Ferreira e para nos fazer a radiografia da Qualcomm temos hoje uma estreia na equipa do Investidor Inteligente. O Tiago Barros é mais um analista sénior da Casa de Investimentos, que se junta agora aqui ao grupo do podcast. E com ele está também o Igor Vieira, ele já um veterano nestas andanças, já tem muitas horas disto. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Tiago, antes de mais, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Vamos a isto então, vamos olhar aqui para a Qualcomm. Igor, antes de mais, vamos explicar aqui o que é a empresa. Sim, conforme o Paulo referiu, a Qualcomm é líder global em tecnologia wireless e a grande responsável pelos desenvolvimentos tecnológicos nas redes 3G, 4G, 5G, Wi-Fi e agora a inteligência artificial. As plataformas, chips, software e ferramentas que a Qualcomm desenvolve permitem que as empresas fabricantes de dispositivos móveis transformem essa tecnologia nos produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia e que tanto jeito nos dão. Poucas pessoas conhecem a Qualcomm e a relevância da sua tecnologia. No entanto, conforme o Paulo referiu, todos ou praticamente todos os nossos telemóveis, tablets, computadores ou até carros hoje em dia, utilizam tecnologia Qualcomm para se manterem permanentemente conectados e nos oferecerem experiências de última geração que nós tanto apreciamos. Mas, de qualquer forma... Vamos às origens. Exatamente. Eu acho que era interessante fazermos aqui um regresso às origens e a fundação da Qualcomm está intimamente ligada ao percurso académico de Irving Jacobs. Irving Jacobs tem um início interessante. Ele aconselho de um professor do ensino secundário decide fazer uma licenciatura em administração hoteleira porque esse professor lhe disse que o futuro nas áreas de ciência ou engenharia não seria particularmente risonho. Podemos dizer que não acertou tanto. Não acertou de todo. A verdade é que à medida que ele foi frequentando o curso, o colega de quarto na residência universitária estava permanentemente a brincar com ele e a dizer-lhe que de facto era um curso com uma baixo nível de dificuldade e que ele deveria mudar, e isto tanto chateou que ele acabou por decidir trocar para a engenharia eletrónica, que era outro tema que também lhe despertava particular interesse, e isso acabou por ser bastante positivo para ele. Após concluir a licenciatura, ele continuou os estudos no MIT e acaba por fazer lá o doutoramento, inicia também a carreira como professor e escreve os princípios de engenharia de comunicações com John Rosencraft. Este artigo é ainda hoje uma referência na engenharia de comunicações. Portanto, fez bem em ter claramente mudado de área. Tiago, e ele teve algumas influências também no seu trabalho? Sim, sem dúvida. Durante o seu percurso académico, tanto como aluno e como professor, Irving Jacobs foi extremamente influenciado pelo trabalho de Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação, e é um dos principais responsáveis pelo computador digital e circuitos digitais. É genericamente aceito pela comunidade científica que a tese de mestrado de Claude Shannon, que foi escrita em 1937, é uma das teses mais importantes de sempre. É impressionante a longevidade dela, não é? Exatamente. Durante a Segunda Guerra Mundial e ainda no seu rescaldo, Claude Shannon e Irving Jacobs e centenas de outros engenheiros iniciaram as suas carreiras e testaram as suas teorias em programas de Departamento de Defesa ou financiadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 1966 foi convidado por um antigo professor e mudou-se para a Universidade do Sul da Califórnia em San Diego para integrar um novo Departamento de Engenharia. San Diego tem uma base naval importante e existia uma procura tremenda por especialistas de comunicações. Desta área, claro. Em outubro de 68 é fundada a Linkabit por Irving Jacobs, Andrew Viterbi e Leonard Kleinrock. Investiram $500 cada um e iniciaram uma operação de consultoria com apenas um dia de trabalho por semana. Numa fase inicial, continuaram a dar aulas na universidade os restantes dias. Nos outros 4 dias, portanto, já aqui a iniciarem então em part-time uma nova atividade. Sim. Nessa fase, os clientes da Linkabit eram organizações como a NASA, o Laboratório Nacional de Propulsão a Jato, o Laboratório de Eletrónica Naval ou a DARPA.
A verdade é que muito rapidamente o volume de trabalho era muito superior ao esperado e eles rapidamente sentiram a necessidade de encontrar novas instalações e recrutar engenheiros. Um dos fundadores, o Leonard Kleinrock, acaba por sair para perseguir um sonho profissional e posteriormente já não permitiram o seu regresso, por isso acabam por ficar dois dos fundadores a continuar a empresa. Numa fase inicial eles não produziam nada, eles limitavam-se a prestar consultoria na resolução de problemas técnicos complexos, mas a verdade é que à medida que a reputação da empresa se foi consolidando, começaram a surgir pedidos e eles começaram a desenhar placas, circuitos, semicondutores, chips e finalmente acabaram por mesmo produzir dispositivos completos. A NASA, através dos sistemas de comunicação para as suas missões especiais, acaba por ser o primeiro grande cliente da Linkabit e aquele que lhes permitiu dar o salto da consultoria para a produção de dispositivos. E é sempre um bom cliente a NASA. Sem dúvida. Dá uma reputação imensa, claro. Sem dúvida. Nas 2 décadas seguintes, Jacobs e Viterbi utilizam a teoria da codificação para criar aplicações práticas. O Jacobs, não sendo um especialista na teoria, beneficiou do tempo que passou no MIT, em que trabalhou junto dos maiores especialistas nessa teoria. Por outro lado, Viterbi percebia bem a teoria e tinha desenvolvido o algoritmo de Viterbi, que durante 2 décadas foi o melhor algoritmo conhecido para corrigir interferências em comunicações digitais. Além disso, ambos tinham bastante experiência em comunicações no espaço devido ao trabalho que desenvolveram com a NASA. Na verdade, nessa altura, estamos a falar em 1950, 1960, década de 50 e 60, sim. Exatamente. As comunicações no espaço eram um dos poucos campos em que o benefício das teorias das comunicações compensava o seu enorme custo de implementação. Já agora, estávamos aqui na era de ouro da NASA, da exploração espacial, da ida à Lua, ali no final da década de 60. Depois chegamos a outras 2 décadas seguintes, Tiago, em que ao longo a atividade da NASA não se mantém de alguma maneira. Exatamente. Ao longo da década de 70 e início da década de 80, com o desinvestimento da NASA, a Linkabit virou as suas atenções para dispositivos militares. Produziu diversos produtos para o Exército, Força Aérea e Marinha Norte-Americana, que foram revolucionários na altura. O dispositivo mais evoluído do ponto de vista técnico permitia comunicações com aviões bombardeiros na eventualidade de uma guerra nuclear. Nesta fase, a Linkabit crescia a cerca de 60% ao ano e necessitava de capital para expandir a sua capacidade de produção. E é neste contexto que surge a MACOM e que compra a Linkabit. A Linkabit é integrada na MACOM, mas Jacobs mantém-se na liderança da empresa e continua a ter grande liberdade de atuação. O CEO da MACOM começa a tomar decisões erráticas e acaba por ser despedido pelo Conselho de Administração da empresa. Não sendo possível separar a Linkabit da MACOM, Jacobs termina os projetos que tem em mão e demite-se em abril de 1985. Nos dias seguintes, Viterbi e vários engenheiros acabam por seguir o mesmo caminho de Jacobs e despedem-se. Saiu da empresa, claro. A Linkabit acabou por se tornar uma escola extraordinária para centenas de engenheiros e alguns deles acabaram por seguir o seu caminho e criar as suas empresas nos anos seguintes. Isto fez com que San Diego se tornasse um ponto de conhecimento e inovação nas tecnologias de comunicações a nível global. Portanto, tiveram ali naquela escola, naquele centro de alguma maneira. Sim. Em julho de 85, sensivelmente 2 meses após saírem da Linkabit, Irving Jacobs e 6 outros ex-funcionários reúnem-se na casa de Jacobs para decidir qual seria o passo seguinte. Desta reunião surge a intenção de criar uma nova empresa que garantisse comunicações de qualidade, tão simples quanto isto, ou seja, Quality Communications, e a verdade é que da combinação destas 2 palavras acaba por surgir o nome da empresa, a Qualcomm. No momento da fundação, e este também é um ponto bastante interessante, o Irving Jacobs prefere uma frase que muito provavelmente apenas refletiria um sonho, mas que se veio a revelar altamente premonitória, né? Ele disse o seguinte: nós estamos aqui porque um dia toda a gente vai ter o seu número de telefone pessoal. E volto a recordar isto em julho de 85, ou seja... Ainda estávamos a uns anos do isto para termos noção exatamente que muitas destas empresas de tecnologia trabalham para desenvolver infraestrutura que vai ser utilizada 1, 2 décadas depois e muitas vezes uma pessoa até pensa, bem, isto é absurdo ou não faz qualquer sentido, porque nem conseguimos perceber a dimensão do alcance do que está a ser feito e do que está a ser preparado para o futuro.
Numa fase inicial, a Qualcomm segue então a trajetória da Linkabit e o seu principal cliente era o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, obviamente pelas relações privilegiadas que tinham com essas instituições. O primeiro produto acaba por ser um sistema de transmissão de dados de alta velocidade para os 3 ramos das Forças Armadas. No entanto, a primeira grande fonte de receitas da Qualcomm e que acabou por catapultar a empresa é um sistema de comunicações móvel por satélite que permitia às empresas de transportes localizar os seus caminhões e contactá-los a qualquer altura. Isto foi verdadeiramente revolucionário na altura, era o Omnitrax, e isto sim permite dar o primeiro grande salto a Qualcomm. Com o sucesso deste produto, eles aumentam o nível de investimento em investigação e desenvolvimento e decidem então efetuar a oferta pública inicial em 1991. A Qualcomm acabou por ser a primeira empresa fundada por ex-colaboradores da Linkabit a tornar-se pública e a que maior sucesso teve, de longe, nas décadas seguintes, mas várias outras empresas surgiram da tal escola da Linkabit. Claro. Sim, voltando 2 anos atrás, a 7 de novembro de 1989, a Qualcomm apresenta uma tecnologia chamada CDMA, Code Division Multiple Access. Esta tecnologia permitia a transmissão de várias conversas em simultâneo num único canal de comunicação, otimizando a utilização da largura de banda, ao contrário da tecnologia anterior, TDMA, que era dominante nesta altura. Isto significava que uma operadora de telecomunicações, com o mesmo nível de investimento, conseguia ter muito mais utilizadores em simultâneo do que com a tecnologia anterior. Além de aumentar a capacidade do canal de comunicação, esta tecnologia garantia um serviço de maior qualidade e estendia a duração da bateria do dispositivo de comunicação. Quando a Qualcomm apresentou esta nova tecnologia, a reação da Associação para as Comunicações Móveis e Internet não foi muito positiva porque consideravam a tecnologia anterior superior. No entanto, a Qualcomm conseguiu convencer 6, 7 empresas de telecomunicações a testar esta nova tecnologia e os resultados foram muito positivos. Estes testes geraram uma discussão nacional sobre o melhor padrão a adotar pela indústria e em 1993 a Associação para as Comunicações Móveis e Internet aceitou a tecnologia CDMA como a tecnologia padrão para a indústria. Esta decisão foi a base do sucesso extraordinário da Qualcomm nas décadas seguintes. Claro. Para serem bem-sucedidos a implementar este novo padrão de comunicação móvel, precisavam de ir além da tecnologia. Mais concretamente, seria necessário focarem-se em 4 grandes blocos: tecnologia e propriedade intelectual, a infraestrutura, ou seja, as torres de telecomunicação, os equipamentos móveis, ou seja, os telefones ou telemóveis, e os semicondutores necessários para alimentar quer a torre, quer os dispositivos móveis. E depois de conseguirem provar a sua superioridade tecnológica, a Qualcomm foi forçada a expandir a sua capacidade de produção de hardware para a implementação de redes CDMA. Em 93, recebem o seu primeiro grande contrato e rapidamente surgem problemas no processo de fabrico. No ano seguinte, celebram parcerias com as empresas Northern Telecom e a Sony. No fundo estavam a começar a ser lançados mesmo aqui, não é? Exatamente. Com a aplicação da tecnologia. E em apenas 5 anos, ou seja, entre 1993 e 1998, a Qualcomm multiplica as receitas em cerca de 20 vezes, mas continuava a ter margens de lucro muito baixas, uma vez que era um negócio intensivo em capital. E em 99 decidem vender as fábricas para se focarem nos negócios rentáveis, que eram as patentes e o design de chips. Daqui em diante, as empresas produtoras de telemóveis que utilizavam patentes e desenhos de chips da Qualcomm passavam a pagar uma percentagem do valor de cada telemóvel produzido ou vendido. Logicamente, isto tornou o negócio muito mais rentável. Claro, deixava de ser necessário tanto capital intensivo e ganhava com a propriedade intelectual. E resumindo, claro, os primeiros 15 anos da Qualcomm são marcados por 3 decisões estruturais que ditaram o seu sucesso. Este percurso da Qualcomm também, já estamos a ver que nem sempre foi fácil, não é? E nestes mercados muito focados na propriedade intelectual também há muitos episódios de litigação, foi este caso também. Sim, é natural, quando uma empresa tem um domínio praticamente total de uma tecnologia, acaba por ser alvo de pressões por parte dos seus principais clientes e muitas vezes acusada de comportamentos monopolistas. No caso da Qualcomm não foi diferente, e a Qualcomm teve 3 grandes processos de litigação a nível global. O primeiro surge na China em 2014, quando a Autoridade de Concorrência Chinesa acaba por condenar a Qualcomm ao pagamento de uma multa de cerca de $1.000 milhões americanos por comportamento monopolista. Basicamente, a Autoridade de Concorrência alegava que a Qualcomm
cobrava licenças excessivas aos fabricantes chineses e exigia, além disso, que a Qualcomm licenciasse de forma independente as patentes mais utilizadas pelos fabricantes chineses. Ou seja, em vez de vender o pacote todo de patentes, eles queriam um pacote feito à medida para eles, porque obviamente ficaria mais barato para os fabricantes chineses e assim abdicariam das restantes patentes. Os fabricantes chineses obviamente aproveitaram o período em que este processo durou, foram 2-3 anos, e suspenderam os pagamentos à Qualcomm, que só foram liquidados após a decisão da Autoridade da Concorrência. Por isso houve aqui um período em que a Qualcomm, eles continuaram a utilizar as licenças, mas não pagaram à Qualcomm. Após a decisão, acabaram por regularizar tudo e o processo ficou liquidado e a Qualcomm continua a sua atividade normal na China. Em 2016 surge um processo semelhante na Coreia do Sul. Também foram multados em cerca de 800 milhões de dólares e foram obrigados a rever as condições contratuais impostas aos clientes. Na prática, a autoridade de concorrência considerou que a Qualcomm abusou da posição dominante e que impôs contratos abusivos aos seus principais clientes. Neste caso, a Qualcomm, além da multa pecuniária, teve que reduzir também a comissão que recebeu por cada telemóvel vendido. E tanto na China como na Coreia do Sul, basicamente há 3 grandes produtores de telemóveis a nível mundial: Estados Unidos, China e Coreia do Sul. E obviamente é natural que as empresas, claro, que são todas elas grandes empresas e com grande influência nestes países, tanto a Apple nos Estados Unidos como a Samsung na Coreia do Sul ou os vários fabricantes chineses na China, exerçam pressão sobre os seus governos para obterem condições melhores. Sobretudo quando há um fornecedor fundamental que tem uma posição fundamental. Exatamente. Claro. No caso da Coreia do Sul, obviamente a Samsung teve uma influência muito grande. A situação acabou por se resolver também e a Samsung continua ainda hoje em dia a ser um dos maiores, se não o maior cliente da Qualcomm. Por fim, há o processo em 2017 nos Estados Unidos, a FTC processou a Qualcomm por comportamento anticompetitivo, ou seja, um processo muito semelhante ao que tínhamos visto na China e na Coreia do Sul. Na prática, a FTC dizia que a Qualcomm utilizava uma política que era a chamada política sem licenças, sem chips, ou seja, o que eles diziam é que a Qualcomm só queria licenciar as patentes a produtores de chips em que os clientes desses produtores pagassem as licenças à Qualcomm, porque senão, obviamente, esses clientes não teriam incentivo nenhum a ir pagar as patentes à Qualcomm. Dúvida. E por isso, essa era a grande guerra. A Qualcomm não queria licenciar produtores de chips que os clientes não fossem pagar as licenças. A FTC entendia que isso era um comportamento anticompetitivo, levou o caso a tribunal. Isto foi um processo que durou cerca de 2 anos e depois teve um julgamento de 10 dias e a juíza responsável pelo caso, em primeira instância, decidiu a favor da FTC e proibiu a Qualcomm de manter a política sem licenças, sem chips, a nível global. Naturalmente isto era uma bomba nuclear no negócio da Qualcomm, claro, porque alterava completamente o seu modelo de negócio e colocaria em causa a atividade da empresa. A Qualcomm recorreu imediatamente para uma instância superior que teve efeitos suspensivos sobre essa primeira decisão e em 2020 um Tribunal Superior considera que a decisão de primeira instância era incorreta e reverte a condenação da Qualcomm. Sabemos que a proteção de patentes nos Estados Unidos é um assunto muito sensível e a verdade é sensível a tal ordem que o próprio Departamento de Justiça americano pediu para ser ouvido neste caso e contestou a decisão do Tribunal de primeira instância, ou seja, veio defender a Qualcomm, o que é notável. Estamos aqui a falar ao nível do Ministério da Justiça. Exatamente. Em termos comparativos, claro. Com esta decisão, o modelo de negócio da Qualcomm acaba por ser salvaguardado. A empresa resolve o último grande caso de litigação que teve a nível global nas últimas décadas. E aqui também, lá está, mais uma vez, a Apple aproveitou este longo processo para tentar reduzir o custo das licenças, suspendeu também os pagamentos. A verdade é que com esta decisão depois do Tribunal Superior acabou por ter que fazer um acordo plurianual com a Qualcomm, regularizou os pagamentos que tinham em falta e fizeram um contrato de longa duração para os anos seguintes. Após a conclusão deste processo legal nos Estados Unidos, a componente de litigação da Qualcomm reduziu-se completamente. Hoje em dia tem pequenos processos sem grande relevância.
a verdade é que, de facto, não foi por acaso que estes grandes processos surgiram em países como os Estados Unidos, China ou Coreia do Sul. Claro, são os grandes interesses dos fabricantes. Exatamente, Claro. mas felizmente o negócio da Qualcomm acabou por ser validado pelas entidades reguladoras e seguiu o seu percurso normal. Claro, e houve aqui uma estabilização, então, se quiseres, da atividade e do modelo de negócio da empresa. Exatamente. Mas depois há aqui mais um contratempo, de alguma maneira, não é? Surge uma OPA ao estilo, um takeover ao estilo da Broadcom. Exatamente. Em outubro de 2016, a Qualcomm anunciou o interesse em adquirir a NXP por cerca de 47 mil milhões de dólares. A NXP é uma empresa de semicondutores focada nas áreas de automóvel e de internet das coisas. E a Qualcomm pretendia reforçar precisamente estas áreas. Esta transação é aprovada pelos reguladores americanos em abril de 2017 e fica pendente a aprovação das autoridades chinesas. E é então que, em novembro de 2017, sensivelmente um ano depois e ainda com o processo da NXP pendente, a Broadcom faz uma proposta de aquisição da Qualcomm por 103 mil milhões de dólares. A Qualcomm rejeita esta oferta, considerando que ficava muito aquém daquilo que era o valor justo da empresa e ainda porque iriam enfrentar sérios desafios regulatórios para conseguir aprovação. Um mês depois, a Broadcom avança com uma tentativa de aquisição hostil e nomeia 11 diretores para o Conselho de Administração da Qualcomm, que são rejeitados alguns dias depois. Em fevereiro de 2018, a Broadcom aumenta a oferta de 103 para 121 mil milhões de dólares, com a condição do negócio da NXP ser adquirido pelo valor da oferta inicial ou de a Qualcomm abandonar o negócio. A Qualcomm rejeita esta oferta e propõe uma reunião com a Broadcom. Depois desta reunião, a Qualcomm veio dizer publicamente que a reunião tinha sido construtiva. No entanto, alguns dias depois, aumentou a oferta pela NXP em 15%. Ou seja, isto fazia cair a proposta inicial da Broadcom. Em resposta, a Broadcom reduziu a oferta em cerca de 4%. Portanto, estávamos aqui numa guerra de mercado, claramente. Exatamente. Claro. E em março de 2018, o governo americano ordena o escrutínio desta transação, invocando questões de segurança nacional. De notar, a Broadcom tinha cerca de metade das receitas provenientes da China e esta altura coincidia com o início da guerra tarifária entre os Estados Unidos e China. No final de março, o presidente Trump deu ordem para cancelar esta transação e a Broadcom retirou a oferta. Já eram oposições a mais aqui, com a Casa Branca metida a barulho. Claro. Exato. No meio das tensões entre os Estados Unidos e a China, a Qualcomm não recebeu resposta por parte dos reguladores chineses e desistiu da oferta sobre a NXP em julho de 2018. Depois deste negócio cair, o presidente do Conselho de Administração, Paul Jacobs, que era filho do fundador Irving Jacobs, ponderou adquirir a Qualcomm e retirá-la de bolsa. Os restantes membros do Conselho de Administração acharam esta ideia absurda e sugeriram que Jacobs mudasse de ideias. Jacobs insistiu e foi feita uma votação que acabou por afastá-lo do cargo. Isto nos Estados Unidos funciona assim, de facto. Cada vez que me lembro, Steve Jobs ele próprio foi demitido da Apple, alguns a meio de caminho, é impressionante. Uma história então, até agora quase, estes já são acontecimentos muito recentes da era Trump, recheada aqui de contratempos e de guerras de mercado, estratégicas também entre os Estados Unidos e a China. Vamos fazer aqui o ponto de situação. Como é que é a Qualcomm hoje? Sim, a Qualcomm hoje é a líder global na tecnologia que serve de base para as comunicações sem fios e gera receita através de dois grandes segmentos. É o segmento de QCT, Qualcomm CDMA Technologies, que é o segmento de produtos que, como já mencionamos, consiste no design dos chips e subcontratação do fabrico. O segundo segmento é o segmento de QTL, que é o Qualcomm Technology Licensing, que é o segmento que gera receita do seu portfólio de propriedade intelectual e patentes. Este está sempre a pingar de alguma maneira. Exatamente. 85% da receita da Qualcomm tem origem no segmento QCT, que são os chips, que é o segmento que reporta os produtos para as indústrias de smartphones, automóvel e internet das coisas. E dentro deste segmento, os smartphones são o subsegmento mais importante e pesam 75% das receitas. Apesar de ser o mais maduro, cresceu a cerca de 19% ao ano, quando comparamos com o período anterior à pandemia. Por outro lado, os segmentos automóvel e internet das coisas são os segmentos mais pequenos, mas os que crescem mais e que se apresentam como duas importantes avenidas de crescimento futuro.
Os restantes 15% de receitas têm origem no segmento de licenças, onde a Qualcomm monetiza a sua propriedade intelectual através da cobrança de uma percentagem do valor de cada smartphone produzido. Claro, é um bocadinho como as músicas antigas de vários grupos, cada vez que são tocadas geram receita, claro. E se olharmos em termos de rentabilidade, a rentabilidade esta antes de impostos, de cada um dos segmentos, naturalmente o segmento de licenças é o mais rentável e tem margens de cerca de 70%, enquanto que a parte de chips tem margens de cerca de 30%. Claro, portanto isto são as chamadas avenidas de crescimento, não é? Mas este é um negócio com riscos também. Igor, quais são os principais riscos aqui? Sim, eu dividiria os riscos em 3 grandes blocos. O primeiro é claramente o risco tecnológico, que surge fundamentalmente nas transições entre gerações de tecnologia, 3G para 4G, 4G para 5G e no futuro 5G para 6G. Basicamente estas transições são mais lentas do que parecem, ou seja, nós hoje em dia falamos muito do 5G, a verdade é que a base da tecnologia wireless ainda está muito sustentada na tecnologia 3G atualmente. E por isso nós vamos sempre falando da última geração, Claro. que é mais emocionante, a mais interessante, mas isto são processos que demoram décadas a desenvolver e implementar. A Qualcomm tem conseguido fazer estas transições de uma forma bem sucedida, tem mantido o domínio do número de patentes em cada tecnologia e, além disso, ainda tem conseguido extrair mais valor do seu portfólio à medida que as gerações vão transitando. Por isso, é obviamente um ponto de interesse que tem que ser acompanhado e que tem que ser monitorizado, mas o histórico da Qualcomm tem sido bastante positivo. O segundo ponto é o facto dos maiores clientes da Qualcomm, nomeadamente uma Apple, uma Samsung, têm tentado desenvolver chips e propriedade intelectual para reduzir a dependência da Qualcomm. Como é lógico, obviamente Claro. eles pagam somas muito avultadas todos os anos à Qualcomm e por isso tudo o que possa ser desenvolvido internamente e que se possa poupar dinheiro é do seu interesse. Até por uma questão de autonomia estratégica. Sem não é? dúvida. Claro. A este nível, a Apple tem sido a empresa com maior sucesso, tem conseguido nomeadamente desenvolver o chip, o M1, o M2 e agora já vai no M3, no processamento. A verdade é que ainda continua muito dependente da Qualcomm, nomeadamente no modem para as comunicações wireless. Os restantes fabricantes de dispositivos ainda continuam a manter uma enorme dependência da tecnologia da Qualcomm. Ainda assim, é uma tendência e a Qualcomm tem trabalhado para tentar manter-se tecnologicamente relevante e evitar que estas empresas a Que seja consigam apanhar. compensador de alguma maneira, que haja essa Exatamente. tentação da parte dos clientes, claro. Aliás, há um exemplo, a Apple chegou em tempos a substituir o processador da Qualcomm pelo da Intel, só que a experiência foi tão mal sucedida que regressaram à Qualcomm, ou seja, isto mostra também bem a importância Claro. de se manter relevante tecnologicamente, de se manter na linha da frente. Por fim, o risco regulatório. Já falámos sobre os vários casos regulatórios que a Apple foi tendo ao longo do tempo. A verdade é que desde o último processo, que foi o tal processo dos Estados Unidos que se fechou em 2020, não existiram processos relevantes, mas ainda assim sabemos que, como falámos há pouco, a produção de telemóveis está muito concentrada em 2-3 blocos a nível global e, por exemplo, não será de excluir que num cenário em que as relações entre China e Estados Unidos se voltem a deteriorar, que os reguladores chineses se voltem a lembrar de vir questionar o modelo de negócio e as royalties que eles cobram aos seus Claro. fabricantes chineses. No fundo, são empresas que estão aqui numa área absolutamente sensível e que muitas vezes são instrumentos de lutas entre blocos económicos e entre países em termos estratégicos. Nós na tecnologia vemos isso com a questão dos dados também e com Sem fabricantes chineses para este tipo de tecnologias, também com algum boicote do Ocidente. Vamos agora entrar aqui nos 3 pilares fundamentais que fazem parte aqui da matriz da avaliação, se quiserem, ou da análise da casa de investimentos. Vamos, Tiago, começar pelas vantagens competitivas da Qualcomm. Sim. A Qualcomm tem uma vantagem competitiva duradoura que resulta das suas patentes, da propriedade intelectual e décadas de investigação e desenvolvimento. Desde a sua fundação, a Qualcomm investiu 90 mil milhões de dólares
em investigação e desenvolvimento e o know-how nas tecnologias de comunicação sem fios. A Qualcomm garantiu um quase monopólio nas patentes de CDMA nas redes 3G, que lhe permitia cobrar entre 3 a 5% do valor de venda do dispositivo. No 4G não conseguiu uma posição tão dominante, mas ainda assim tinha uma boa fonte de receitas desta tecnologia. No 5G, a Qualcomm tem uma boa parte das patentes que, quando combinadas com a compatibilidade para as redes 3G e 4G, garantem uma fonte lucrativa de receitas de praticamente todos os dispositivos móveis vendidos a nível global. Sim, nos chips, principalmente na família Snapdragon, a posição competitiva da Qualcomm é fortíssima e principalmente nos dispositivos Android de média, topo de gama, eles dominam completamente. A única exceção é de facto a Apple, que conseguiu produzir os chips de processamento internamente, mas não conseguiu ainda substituir os modems da Qualcomm. Aliás, a Apple tem investido largos bilhões, contrataram inclusivamente muitos engenheiros à Qualcomm e tem investido largos bilhões na tentativa de desenvolver o modem. Eles tinham previsto deixar de utilizar modems da Qualcomm em 2022. Não conseguiram, claramente, ou seja, os testes que foram fazendo mostravam que não estavam à altura da Qualcomm. Renovaram o contrato com a Qualcomm até 2024 e agora recentemente, na última apresentação de resultados da Qualcomm, a Qualcomm veio anunciar que a Apple voltou a renovar o contrato até 2027, ou seja, isto mostra bem a dificuldade de acompanhar o ritmo de evolução tecnológica da Qualcomm, e mesmo para uma empresa como a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo e com recursos muito vastos, mostra que eles têm, de facto, têm o fosso à volta do castelo. Exatamente. É largo de alguma maneira. Não é? Como o Tiago explicou, estamos a falar de 90 mil milhões de dólares investidos em investigação e desenvolvimento ao longo de várias décadas. Claro, é e isto é tecnologia que tem ganhos incrementais, ou seja, não estamos a falar de tecnologia disruptiva, estamos a falar de ganhos incrementais. E é muito difícil, de repente, por muitos recursos que se tenha, criar de base um modem que substitua todo este know-how que a Qualcomm foi acumulando ao longo... Sobretudo a curto e médio prazo. Exatamente. Não tem ganhos imediatos. Exatamente. Por fim, no segmento de carros, a Qualcomm parte claramente na liderança, face a empresas como a NXP ou a Nvidia, que ainda têm um volume de receitas bastante inferior, e sabemos que nesta indústria não é fácil substituir fornecedores. Estamos a falar de ciclos de produto muito longos, em alguns casos 5, 6, 7 anos, e por isso é difícil substituir fornecedores. No entanto, não descartamos, obviamente, a possibilidade da própria NXP ou da Nvidia surgirem com produtos muito competitivos ou até inclusivamente aparecerem novos concorrentes. A verdade é que estamos a falar de um mercado com um potencial enorme, fala-se que será à volta dos 300 mil milhões de dólares. Por isso, mesmo que este mercado seja partilhado entre 2, 3 grandes empresas, será sempre um mercado extremamente largo e interessante para uma empresa como a Qualcomm. Mesmo dividindo, continua a ser interessante. Tiago, vamos a outro pilar aqui da grelha de análise, que é precisamente a equipa de gestão. Sim, a Qualcomm teve apenas 4 CEOs em 39 anos de história. Grande estabilidade. Isto sinaliza uma grande estabilidade nas suas equipas de gestão. Um aspecto interessante é o facto de todos eles serem colaboradores de longa data da empresa e conhecerem muito bem a sua cultura. Eram pessoas da casa sempre, claro. E a Qualcomm foi, desde a sua fundação, muito influenciada pela herança cultural da Linkabit. Irving Jacobs acreditava que era fundamental fomentar a inovação permanente para manter a empresa relevante e na linha da frente em termos tecnológicos. E para tal estava disponível para investir uma parte muito considerável das receitas em investigação e desenvolvimento. Tipicamente investia cerca de 20% das receitas em investigação e desenvolvimento. Que é uma coisa brutal, não é? Claro. Sim. Muito significativo. E para além disto, ele também era conhecido por incentivar os seus colaboradores a tentarem implementar ideias que podiam ter um impacto significativo no mundo, ou seja, aquilo que ele chamava de projetos impossíveis. E Irving Jacobs assumiu o cargo de CEO da Qualcomm desde a sua fundação, em 1985, e cessou funções quando a empresa completou os primeiros 20 anos de atividade, que foi em junho de 2005. Nessa altura,
Um dos filhos do fundador, Paul Jacobs, assume o cargo de CEO e toma a decisão estratégica de focar a empresa nas oportunidades da internet das coisas. Nessa altura, a empresa começa então a expandir além da tecnologia wireless e anuncia a primeira versão da sua família de produtos mais famosa, o Snapdragon. O Snapdragon é um sistema num chip, ou seja, ele entrega várias componentes, como por exemplo o processamento de aplicações, que estamos a falar da unidade de processamento central, o CPU, a unidade de processamento gráfico, GPU, ou outras funções como gerir apps e o sistema operativo num telemóvel, e além disso ainda o modem que conecta o dispositivo móvel com a rede sem fios para transmissão de dados. O mandato de Paul Jacobs acaba por ficar aquém do esperado, tanto em termos de evolução do negócio, dos fundamentais do negócio, como a própria performance no mercado acionista. E em março de 2014 ele acaba por ser substituído por Steven Mollenkopf. A verdade é que o legado de Paul Jacobs é bastante polémico, ou seja, há pessoas que afirmam que foi um desastre absoluto a todos os níveis. No entanto, há quem defenda que ele criou as bases que depois permitiram o sucesso extraordinário do Mollenkopf nos anos seguintes. Claro. Por isso não é pacífico. Não é consensual que seja assim. Pode ter havido ali um trabalho, de facto, não era muito visível, mas que é importante para Exatamente. Já o mandato de Steven Mollenkopf tinha como objetivo primordial diversificar as fontes de receitas da Qualcomm. A Qualcomm, obviamente, pela tecnologia que foi desenvolvendo, está muito dependente das receitas do segmento de telemóveis, e eles identificaram claramente a necessidade de diversificar estas fontes de receitas. Na altura, o Steve Mollenkopf encarregou o Cristiano Amon, que era o número 2 da empresa, de liderar esses esforços. De uma regra geral, o mandato de Steven Mollenkopf foi muito bem sucedido, no entanto acaba por ficar muito marcado pelos vários casos de litigação a nível global. Daqueles de que já falamos. Que já falámos, exatamente. E eu diria que, apesar da Qualcomm sair de forma positiva, todos eles, apesar das várias multas milionárias que foram pagando pelo caminho, são processos que consomem muitos recursos, muito tempo das equipas de gestão, e acaba obviamente por criar desgaste. É evidente. E por desfocar daquilo que é o negócio propriamente dito. Sim, o atual CEO da Qualcomm é o Cristiano Amon, que assumiu funções em julho de 2021. É formado em Engenharia Eletrotécnica e está na empresa desde 2004. Antes de assumir o cargo de CEO, foi presidente dos segmentos de chips, o QCT, e acabou por ser uma escolha natural para este cargo, uma vez que desempenhou um papel fundamental no crescimento da Qualcomm durante as últimas 2 décadas, nomeadamente no desenvolvimento da tecnologia 4G, do crescimento do Snapdragon e expansão na China. De 2014 em diante, foi responsável pela diversificação das receitas para novas áreas e pela implementação da estratégia do 5G. Resumindo, é um CEO que conhece bem a cultura da empresa e com muitas provas dadas. E, portanto, é uma equipa de gestão que vai dando confiança aos investidores. Tiago, já há pouco falámos, en passant, aflorámos a questão das avenidas de crescimento. Vamos aprofundar um bocadinho este pilar? Sim, este negócio beneficia de várias avenidas de crescimento, tanto no negócio principal de chips para smartphones, como nos segmentos emergentes. No negócio principal de chips para smartphones, a Qualcomm tem uma posição dominante no segmento de mercado mais elevado. Temos o exemplo do atual Galaxy S24, que utiliza o novo Snapdragon. E o facto de estarem na vanguarda permite-lhes depois transferir esta tecnologia para os segmentos mais baixos. Adicionalmente, os avanços em inteligência artificial estão a provocar um desenvolvimento significativo nas funcionalidades e aplicações dos smartphones. Isto vai exigir um maior poder de computação no próprio telefone, o que poderá levar a um ciclo de substituição mais curto do que o que temos visto. Claro. Olhando para os segmentos emergentes e particularmente para o segmento automóvel, que deverá ser um dos principais motores de crescimento da Qualcomm, hoje em dia os semicondutores que alimentam um carro são uma componente fundamental. E vimos isso durante a pandemia, quando os concessionários não tinham carros para entregar aos clientes por falta de semicondutores. Se compararmos o que era um carro há uma década atrás com o que é hoje, conseguimos identificar claramente um nível de digitalização completamente diferente, tanto a nível de entretenimento como a nível de segurança.
Os chips da Qualcomm são determinantes nesta transformação e estamos convictos que com o crescimento dos carros elétricos a procura por semicondutores aumenta. Sim, além disso temos ainda o segmento de internet das coisas, que com ventos também muito favoráveis, nomeadamente com a proliferação do número de dispositivos. Ou seja, hoje em dia muitos de nós temos um carro, um smartphone, um tablet, um smartwatch ou um PC e obviamente queremos beneficiar da comunicação destes dispositivos em si, da integração destes dispositivos. Temos também a digitalização da indústria e aqui a Qualcomm também tem um papel importante. Aliás, por exemplo, há um exemplo muito interessante que é dado muitas vezes, são as plataformas de petróleo em alto mar. Obviamente há naturais dificuldades de comunicação com essas plataformas e por isso nem sempre é fácil comunicar ou tomar decisões em tempo real. E a tecnologia da Qualcomm permite hoje em dia que grande parte do processamento de informação seja feito a nível local, ou seja, que não existe a necessidade da informação viajar dessas plataformas para um continente, se exatamente, quisermos, para um qualquer data center de uma AWS, de uma Google ou de uma Microsoft e que possa grande parte das operações serem processadas a nível local e serem tomadas decisões a nível local de uma forma mais rápida. Por isso, isto também é uma grande avenida de crescimento, a digitalização da indústria. Depois temos ainda a construção de cidades inteligentes, os dispositivos de realidade aumentada, ou seja, aqui várias coisas a acontecer e por isso ainda estamos aqui numa fase muito inicial desta transição. Por fim, uma pequena nota para a Nuvia, que é uma startup que a Qualcomm adquiriu, mas que é particularmente relevante porque é uma startup fundada por ex-colaboradores da Apple e da Google. Grande parte dos engenheiros que tiveram no desenvolvimento do chip M1 da Apple, ou seja, gente com provas dadas e que conhece os planos de desenvolvimento dessas empresas. Conhece bem os planos, participaram neles e que por isso conhecem bem a tecnologia que está por trás de tudo aquilo. E essa empresa estava a desenvolver processadores com tecnologia ARM para computadores. A Qualcomm adquiriu essa empresa e muito recentemente anunciou que deverá lançar em meados deste ano o primeiro processador para computadores e a verdade é que os testes que têm sido feitos ao processador têm mostrado resultados muito positivos, tanto em termos de performance como em termos de consumo de energia. Ou seja, que é fundamental também. É fundamental nesta área e por isso promete aqui de facto um produto muito competitivo e muito interessante. Apesar de ser a dizer que se a Qualcomm for bem sucedida neste lançamento, este é um segmento novo para a empresa. A Qualcomm já tentou no passado sem sucesso. A verdade é que agora as bases parecem estar lançadas e parece ter aqui de facto bastante mais credibilidade, até pelas pessoas envolvidas e claro, isto poderá representar aqui uma fonte de crescimento extremamente interessante para o futuro da Qualcomm. E por aquilo que vocês acabam de dizer, aqui as tais avenidas de crescimento não faltam de alguma maneira e há aqui uma posição de mercado muito forte. Muito bem, estamos a chegar ao fim então deste mergulho na Qualcomm. Há referências bibliográficas? Querem aconselhar alguma coisa? Sim, deixamos só. De facto, a Qualcomm, como dissemos no início, não é uma empresa muito conhecida ou muito falada. É uma empresa de bastidores, mas fundamental. Exatamente, e por isso não há muito trabalho feito sobre a Qualcomm e sobre a história da Qualcomm. Nem muito exatamente, claro. Exatamente. Ainda assim há um livro que é o da Qualcomm Equation, do Dave Mock, que de facto dá um mergulho muito profundo na história da Qualcomm e no desenvolvimento da tecnologia da Qualcomm ao longo das décadas e que para quem quiser saber mais é certamente uma leitura muito interessante. Para aprofundar então. Muito bem, chegamos então ao fim desta radiografia da Qualcomm que marcou também a estreia do Tiago Barros aqui no nosso Investidor Inteligente. Como vês, Tiago, não custa nada. Exato. É só partilhar a informação que vocês têm. Foi mais um episódio do Investidor Inteligente então, que também este partilhado com o Igor Vieira. Nós voltaremos brevemente com outra empresa, outro setor, outro tema. Até lá.